estamos começando mais uma aula de Direito Civil aqui pela LAC Concursos. Eu sou o professor Stanley Costa, seu professor de Direito Civil e Processo Civil. Na aula de hoje nós vamos seguir a nossa jornada pela teoria geral dos contratos. Nós já tivemos 5 aulas, 4 aulas doutrinárias e uma aula de resolução de questões, pois agora caminhamos para o 6º bloco desse estudo sobre a teoria geral dos contratos. Falamos até agora sobre a natureza jurídica do contrato, identificando o seu conceito doutrinário como negócio jurídico, pelo menos bilateral e de natureza sempre patrimonial. Falamos sobre os princípios fundamentais do direito contratual, mais especificamente 5, apesar de existir uma variedade de outros princípios doutrinários, mas o nosso foco foi com relação a 5 princípios, 3 princípios clássicos: autonomia privada, princípio da relatividade, princípio da força obrigatória dos contratos, e 2 princípios ditos mais contemporâneos e limitadores: princípio da função social, princípio da boa-fé objetiva. Trabalhamos também o tema da classificação dos contratos e identificamos uma variedade enorme de espécies contratuais, cada qual com efeitos específicos determinados na lei. Pois bem, depois da resolução de algumas questões para pacificar essa primeira parte, daremos agora sequência aos estudos falando sobre a formação do contrato. Exatamente. Uma matéria também doutrinária, mas que possui artigos, possui regulamentação legal em capítulo específico do Código Civil, tá? Formação dos contratos, mas destaco, é uma matéria também de cunho doutrinário. Falo isso porque, a depender do doutrinador que você tomar aí para os seus estudos, ele vai te apresentar um número diferente de fases da formação. Eu, professor Stanley, focado nas doutrinas, a meu ver, mais importantes para concurso público e especialmente focado naquilo que a lei determina, porque sei que muitas primeiras fases cobram letra da lei, adotei aqui uma tese mais pacífica, adotei aqui um posicionamento mais comum à doutrina majoritária do nosso ordenamento jurídico, okay? Do nosso direito. Portanto, nós falaremos sobre a formação dos contratos. Você se lembra que o contrato ele é um negócio jurídico, pelo menos bilateral. Portanto, teremos ao menos uma pessoa num polo e outra pessoa no outro polo. Afinal, o contrato é fonte de obrigação. E na obrigação nós temos um credor e um devedor. Agora, esse contrato para se formar, esse contrato para nascer, para existir no mundo jurídico, ele passa por algumas fases. Mais precisamente, 3 fases. E aqui faço menção à doutrina majoritária. Doutrina majoritária, observando as disposições da própria lei, chega à conclusão de que 3 são as fases de formação do contrato. Tá? Em alguns contratos, pensando aqui de um ponto de vista mais prático, tá? Mas, veja bem, você tem que entender o que a lei diz, e essa parte da matéria ela é bastante teórica, não tem saída, mas, pensando num ponto de vista mais prático, em algumas espécies contratuais, nós conseguimos observar de forma mais clara essas 3 fases de formação. Noutras espécies contratuais, fica mais difícil. Talvez a maioria das espécies contratuais do seu dia a dia fique mais complicado observar de forma clara a divisão dessas 3 fases. Às vezes até imperceptível, mas elas existem. E precisamos destacar porque a jurisprudência e a lei atribui diferentes efeitos
decorrentes de cada uma dessas três fases. Quais são, portanto, as três fases majoritariamente reconhecidas como fases de formação do contrato? Fase de negociações preliminares, primeira fase, fase de negociações preliminares. Segunda fase, fase de proposta. E terceira fase, fase de aceitação. Então, três fases formam o ITER, formam o caminho para a formação de um contrato, para o seu nascimento para o mundo jurídico. Três fases. Fases de negociações preliminares, ou fase de negociações preliminares, também chamada, e cuidado com esses nomes, né? Também chamada de fase de pontuação. Pode ser que isso apareça na sua prova. Ao invés de dizer negociações preliminares, a banca faz menção à pontuação, que é o outro nome dessa primeira fase. Segunda fase, fase de proposta, também chamada de policitação, ou ainda oblação. Isso mesmo, né? Uns nomes bem feios. E aí está a grande questão, né? Porque, com certeza, se o enunciado falar em pontuação, policitação, oblação, vai derrubar muita gente. Vai derrubar muita gente. Só que você sabe, pontuação é o outro nome para a primeira fase de formação do contrato, a fase de negociações preliminares. E policitação ou oblação são nomes, são sinônimos da segunda fase de formação contratual, que é a fase de proposta, também chamada de fase de oferta. Tá? Você pode dizer da mesma forma, oferta ou proposta. Né? Tenho usado proposta, coloquei aqui nos meus slides, oferta. Faz diferença. Proposta, oferta, policitação, oblação, segunda fase de formação contratual. E terceira fase é a fase de aceitação, onde efetivamente o contrato será concluído. E noutras aulas eu já disse isso. Entendam, conclusão é o momento em que o contrato surge para o mundo jurídico. Tá? Isso pode talvez soar um pouco estranho, mas não é. Inclusive, eu tenho certeza absoluta que muitos de vocês já usaram a expressão fechar acordo. Estou vendendo aqui um carro para você, nós negociamos o valor, nós negociamos a data de entrega, a forma de pagamento, etc. E aí, quando chegamos ao consenso, então afirmamos, fechamos acordo. Beleza, fechamos acordo. Como assim fechamos, se nós estamos concluindo? Observaram? Conclusão é o início do contrato para o mundo jurídico. O contrato ele é extinto com a sua execução, extinto de forma normal com a sua execução, e também por formas extraordinárias de extinção que nós veremos em aula separado, como resolução, resilição, cláusula resolutiva e etc. Tá? Mas o contrato nasce para o mundo jurídico quando ele é concluído. Por isso afirmamos, fechamos um acordo. Ok? Aí notem, regra geral, os contratos, especificamente os contratos consensuais, serão formados a partir dessas três fases. Primeira fase, temos as negociações preliminares, fase de pontuação. Feitas essas negociações, um dos futuros contratantes, então, faz uma proposta, faz uma oferta. Segunda fase, fase de policitação, fase de oblação. E concordando a outra parte, então ele aceita. E neste ato de aceitação, o contrato, então, nasce para o mundo jurídico. Quem disse, repito, se observarmos a realidade prática, em algumas espécies contratuais,
Fica bem claro a distinção de cada uma dessas fases, o momento de cada uma dessas fases. Entretanto, em vários outros contratos, em várias outras relações contratuais. Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou do professor Stanley? Digo para vocês, sem medo de ser feliz, que o professor Stanley é um dos melhores professores de Direito e Processo Civil do Brasil. Ele é uma estrela em ascensão, com certeza, professor Stanley, aqui da Lá Concurso. Eu quero dizer para vocês o seguinte, nós aqui da Lá Concursos, nós temos o Stanley como nosso parceiro, nosso professor, nosso amigo da nossa casa aqui da Lá Concurso. E ele preparou um super curso de Direito Civil, né? Então, o professor Stanley é o nosso professor aqui de Direito Civil e nós estamos montando uma isolada com todas as aulas de Direito Civil constante no site para a galera. Quanto custa, professor? Você não vai nem acreditar. Olha só, 10 parcelas, tá? 10 parcelas de R$ 9,00, ou seja, R$ 90,00 você vai ter direito à isolada do professor Stanley aqui da Lá Concurso. Professor, o que tem nesse módulo, né? Nós temos a parte geral e nós temos também a parte específica, né? A parte geral das pessoas, dos bens ali, dos fatos jurídicos, né? É a parte geral do Código Civil, gravado por Stanley, e a parte especial, claro, não são todos os módulos, mas lá nós temos lá o direito das obrigações, nós temos das obrigações, temos contratos, parte geral, direito das coisas. E o professor Stanley tem uma agenda de gravação conosco aqui da Lá Concursos, semanalmente, durante 90 dias. Olha só, papo reto com vocês, durante 90 dias você vai ter direito a todas as atualizações no site. E além disso, você pode assistir às aulas quantas vezes quiser e na hora que desejar. Eu, professor Luiz, eu sou até suspeito de falar desse profissional maravilhoso que é o professor Stanley, mas eu digo para vocês que quem estuda com Stanley fica fã do direito civil e do processo civil. Essa isolada é de direito civil. Nós estamos preparando a isolada do professor Stanley também de processo civil. Tá certo, meus amigos? Então, um forte abraço, espero vocês aqui na Lá Concursos. Fui, tchau. Clique lá.